Bom, a Vera falou rapidamente, já vou trazer esse assunto aqui também, que é a mudança no Ministério do Trabalho, né? O deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, confirmou que foi convidado pelo presidente Michel Temer para assumir a pasta do trabalho. Ele vai substituir Ronaldo Nogueira, que pediu demissão ontem. Em carta endereçada a Michel Temer, Nogueira disse que decidiu deixar o cargo porque será candidato nas eleições de 2018. Ele reassumirá o seu mandato de deputado federal, do qual se licenciou, né, para assumir a pasta. Com a chegada de Pedro Fernandes, o Ministério do Trabalho continua aí sob o controle do PTB. A posse do novo ministro, viu, Denise, deve ocorrer agora, no começo do ano, no dia 4 de janeiro. Só que agora começaram a aparecer problemas em relação ao Ministério do Trabalho, que há necessidade de investigação em relação à contratação de serviços de tecnologia. E estão cobrando a devolução de 5 milhões, eu acho que é esse o valor, em relação a irregularidades. Então, mais uma vez, o ministro, o presidente, ele alegou que ele vai ser candidato, então ele estaria saindo para já cuidar de campanha, mas na verdade pode ser outro problema, né? Irregularidades administrativas, né? Desvio de recursos, mais uma vez. Pois é, vamos apurar. Politicamente, o que representa isso? Representa que sai o famoso quem e entra o nunca Quem é o falar Pedro Fernandes? de você. Não sei então direito. Eu vou passar rapidamente aqui, ó. Diz que é o parlamentar... O Zé Maria conhece mais. Também tem investigação, hein? Também tem eu vou fazer rapidamente, Zé. Acho que se eu esquecer, você completa, porque você conhece todo mundo aí do Congresso. Olha só, o Pedro Fernandes foi secretário estadual nos governos de Rosiana Sarney, no Maranhão, e comandou obras e transportes, infraestrutura e também educação. O possível ministro mantém, segundo ele, um bom relacionamento com o presidente Michel Temer. Que mais você pode falar do Pedro Fernandes, Zé Maria? Olha, Pedro Fernandes é do grupo do ex-presidente José Sarney, e esse pessoal faz ali dentro do PMDB uma relação muito forte. Ele é do PTB, mas tem uma relação muito forte mesmo com o PMDB. Ele, quando age aqui no Congresso Nacional, ele é muito próximo do grupo do PMDB, ligado ao ex-presidente José Sarney e também ao presidente Michel Temer, que liderava aí o PMDB. É realmente baixo clero, né? E um momento como esse, ao entrar, ele dá adeus à sua possibilidade de candidatura. É uma exigência do presidente Michel Temer, e ele, como o Carlos Marum, né, acham que é mais importante ser ministro durante um ano, né, do que ser ninguém e voltar a ser deputado no ano que vem se ganhar a eleição. Vera. Eu acho que não é totalmente impossível que esse famoso quem aí entre agora e ainda saia em abril para ser candidato a deputado. Ele fica ali uns meses, ganha alguma notoriedade, porque tá valendo tudo, né, Zé? Tá valendo tudo. Tá valendo nomear Marum, tá valendo nomear deputado esse Pedro Fernandes, além de ser ligado à família Sarney, tem um inquérito sigiloso contra ele que corre no Supremo Tribunal Federal. Peculato e abuso de poder. Exato. Então vocês vejam que os ministros não têm mais currículo, eles têm ficha corrida, folha corrida. E o ministro que sai sem ter prestado nenhum serviço muito relevante. A reforma trabalhista saiu, mas não foi ele o principal articulador, pelo contrário, foi quase nula a participação dele. E sai, como a Denise falou, sob investigação e tendo ainda na bagagem aquela polêmica lá da portaria sobre trabalho escravo. Foi outro desastre do qual o governo teve de recuar. Então não vai deixar saudade alguma, não deixa nenhuma marca importante. E o ministro que entra, veja só, foi ouvido pela coluna do Estadão ontem, a respeito da reforma da Previdência, que, de novo, é a pauta de interesse do governo no início do ano. Ele falou, prefiro não falar sobre isso. Oi, agora o vai ter que ministro falar. do Trabalho está entrando e não quer falar sobre se é a favor ou contra a reforma da Previdência. Tá de brincadeira, né, meu amigo? A investigação sobre o Ronaldo Nogueira é do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, falando em superfaturamento e não execução de serviço. Tem um caso aí citado de um único empregado que recebeu 126 mil por 152 horas trabalhadas em 22 dias. Então eles estão querendo aí o ressarcimento de 5 milhões de reais, esse é o valor. Fala, Zé Maria. Olha, é o seguinte, a Vera falou muito bem aí da qualidade dos ministros, e eu conversei com alguns antes, né, com alguns participantes do PSDB que se afastaram do governo Temer,
dizendo que este mecanismo de formação de governo, distribuindo simplesmente para os partidos políticos, produziu um ministério bem abaixo da média, né? E que o presidente Michel Temer perdeu a oportunidade de trazer para o governo figurões conhecidos em cada setor. E foi assim que entrou para o Ministério do Trabalho uma pessoa que não tem nada a ver. Geralmente, esse é um cargo ocupado por um sindicalista, um ex-diretor de uma grande central sindical. No início ficaria com o Paulinho da Força, né? E que acabou não ficando. Ele ficou muito fortemente... ele chegou a ser sondado e tal, mas aí na divisão partidária do bolo aqui na esplanada dos ministérios não coube para o partido dele exatamente o Ministério do Trabalho. Então a gente vê que este ministério aqui na esplanada tão medíocre assim, ele é fruto de um acordo do presidente Michel Temer com partidos políticos, sem importar quem ele estava nomeando. O partido indicava, ele nomeava. Então, o partido quer fazer caixa, o partido quer arranjar emprego para aliados e não exatamente desenvolver um projeto, um ministério, uma pasta. E daí acontece essa troca que a Vera chamou muito bem de ninguém por outro ninguém.